Capítulo 9. Como lidar com o abuso sexual? Olha, eu sou psicóloga e como psicóloga eu travo aqui em muitos momentos. E é importante para você que é cristão pegar esse caminho e olhar para você com muito amor. E eu já quero dizer para você que para toda defraudação que você sofreu, para todo o abuso que você sofreu, o sangue de Jesus tem poder de limpar e restaurar a tua vida, de te dar um novo caminho. Como lidar com o abuso sexual? Abusador transmite demônio para o corpo daquele que é abusado. Portanto, é preciso fazer 2 tipos de oração para descontaminar o corpo da pessoa que sofreu abuso sexual, oferecendo-o a Deus para lavar e remir pelo sangue de Jesus. 2. Para perdoar o abusador, liberando-o no mundo espiritual, a fim de que ela possa conhecer Jesus e desfrutar de uma libertação também. Em seguida, ordene que os espíritos imundos advindos por causa do abuso saiam pelo poder que há no nome de Jesus. Existem algumas consequências geradas pelo abuso sexual que devem ser reconhecidas e tratadas durante o atendimento. São elas: emocional. O abuso sexual traz uma consequência emocional muito séria, o qual eu chamo de mordaça. Normalmente, o abusador faz a seguinte instrução à sua vítima, criança ou adolescente: cale a boca e não conte a ninguém, porque não acreditarão em você e te culparão por isso. Nos casos em que o abusador é o pai, a ameaça pode ser um pouco diferente. Se contar a alguém, eu vou para a cadeia e você e sua mãe vão passar fome. Seguido de um tremendo cale a boca. Isso resulta, além de uma mordaça, uma passividade fora do comum. Essa pessoa passa a não demonstrar nenhuma reação e aceitar tudo que lhe está acontecendo. Na verdade, ela não teve o que fazer, pois era uma criança indefesa diante de um adulto que dominava a situação. Além disso, a passividade gera uma indisposição fora do comum, fazer a pessoa permanecer em um lugar de sofrimento por muito tempo. Ela se torna alguém sem determinação que não acredita em sua capacidade. Por esses e outros motivos, devemos trabalhar a parte emocional dela, levando-a a descobrir a sua identidade. À luz da palavra, independentemente do mal que lhe aconteceu, toda essa mordaça e passividade precisam ser retiradas em oração. Ela precisa saber que é uma pessoa dotada de livre-arbítrio para tomar as decisões e escolher fazer o certo em vez do errado, e não se submeter a tudo o que lhe dizem. Outra consequência emocional que o abuso sexual traz é a mentira de que a pessoa não tem valor, principalmente se o abusador for alguém da família ou alguém a quem ela ama. Se identificamos essa característica nela, precisamos lhe mostrar o seu valor. Explique que o homem ou a mulher que abusou dele estava motivado por Satanás, João 10:10, e, portanto, também precisa de libertação, pois está cativo por heranças espirituais malignas ou influências demoníacas circunstanciais. Por fim, mostre à pessoa que está sendo atendida por você que o abuso sexual não tirou o valor dela e que nenhum toque, aceitação ou qualquer outro mal que os outros tenham feito são capazes de desvalorizá-la. 2. Espiritual. Como mencionamos acima, o contato físico do abusador com a vítima faz transferência de demônios. Por esse motivo, muitas crianças abusadas sexualmente passam a ter desejos sexuais precoces. Tendo esse conhecimento, o conselheiro deve levar essa pessoa a pronunciar a permanência ou a influência do demônio em seu corpo, a sexualidade precoce e tudo mais
que adveio por meio dele, bem como ordenar que os demônios saiam pelo poder que há no nome de Jesus, desligando espiritualmente a vida dela do mundo espiritual das trevas. 3. Identidade sexual. Uma pessoa que sofreu abuso sexual pode estar também buscando a restauração de sua identidade sexual. Portanto, ore para que Deus lhe restaure a plenitude da identidade sexual, instruindo-a a declarar com a boca o que está escrito na palavra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Essa é a identidade biológica. Todavia, Gênesis 1:27, essa é a identidade biológica. Todavia, refiro-me nesse caso às pessoas que querem e buscam restauração, pois esse é o primeiro passo para a libertação. Caso contrário, não adiantará. Então, isso tudo que eu estou falando com vocês não é imposição, é para quem quer. Se você quer, você venha e passe pelo processo. O perdão. Por último, a fim de que a pessoa que está sendo atendida seja completamente liberta, é necessário liberar o perdão ao abusador. Ao abordar esse assunto, tenha o cuidado de não soar como uma ordenança, mas sim como um conselho. Tente ser didático, mostrar o que está escrito na palavra de Deus. Ensine a ela que se não liberar o perdão, não há como ser liberto de todos os cárceres que o aprisionam devido ao abuso sexual. Explique ainda que quando uma criança sofre um abuso sexual, ela é vítima da situação. Porém, ao crescer e entender que a ordem de Deus é perdoar aqueles que nos ofendem e ainda assim decide o não fazer, ela inverte sua posição, passando a ser vilã. Essa atitude revela a dureza do coração que nos inclina a pensar que somos mais justos do que Deus para julgar. Quer ver um filme? Veja um filme, para tudo e vai ver um filme. A Cabana. Tem uma cena da Gluta que ali tem uma conversa séria com a sabedoria. E você vai aprender muito nesse filme, mas você vai aprender muito sobre esse lugar de ser juiz também, nesse lugar. Tudo bem? Essa atitude revela a dureza do coração que nos inclina a pensar que somos mais justos do que Deus para julgar. Esse é o motivo que leva alguém a não perdoar o seu abusador e, por consequente, não receber o perdão de Deus. Outra coisa que eu vou fazer é colocar nessa playlist desse livro, tá? Uma aula que eu assisti hoje de manhã sobre o perdão da pastora Tânia Teresa. Eu vou colocar lá. Combinado? Porque aí você vai complementando o seu saber, você vai colocando as coisas em ordem. Se preciso for, faça um psicodrama, nome reconhecido pela psicologia. Sou psicóloga e uso psicodrama todos os dias na minha clínica, que nada mais é do que um ato profético. Coloque-se diante do seminarista na posição do seu abusador e lhe peça perdão, reconhecendo o seu erro e o pecado. O objetivo disso é trazer à memória da pessoa todos os sentimentos negativos que lhe sobrevieram no momento do abuso, como raiva, rancor, mágoa e etc., a fim de conduzi-lo a liberar o perdão com os próprios lábios. O que é pra gente fazer aqui, gente? Libertar a pessoa. Quem perdoa se liberta daquilo que lhe fez tão mal. Para de carregar o outro. Ainda que o abusador não esteja mais vivo, a oração do perdão deve ser verbalizada, porque é a palavra liberada que se move no mundo espiritual. Dessa forma, a pessoa conseguirá libertar a alma que antes estava presa pela falta do perdão. Tendo feito isso, o conselheiro poderá orar, pedindo a Deus para limpar o coração dela de toda dor e amargura, com bálsamo de Gileade. Deverá ainda clamar pelo consolo do Espírito Santo para lavar todas as memórias de dor e vergonha, trazendo a ruptura definitiva desse vínculo espiritual com o seu abusador. Então, ela estará apta para viver, livre de uma vida promíscua e diante de Deus. Acabamos o capítulo 9.
estamos seguindo para o capítulo 10. Que Deus continue a falar no teu coração e que você, se identificar, faça essa oração no seu lugar, chame alguém para orar contigo e restaure-se, porque Deus quer te usar poderosamente.